bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Hoje é um grande prazer estar com o Renato, enfermeiro Renato, ele que atua na Força Nacional do SUS, vai contar um pouquinho da atuação dele para nós. E acredito que muitos aqui estão curiosos, né? Eu também estou, para saber mais do dia a dia dele, do trabalho, né, na enfermagem. Então, Renata, com você, passo para você se apresentar para nós e contar um pouquinho mais da sua atuação. Então tá. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Meu nome é Renato Oliveira Santos. Então, falar um pouquinho da minha formação, né? Eu sou enfermeiro, graduado lá em Anápolis, pela Unevangélica. Também tenho graduação, especialização, aliás, em Educação Permanente em Saúde, pela Fiocruz. E atualmente ainda estou no meu mestrado, que eu faço pela UFG, Ensino na Saúde. A minha temática se diverge um pouco, né, dos desastres que eu trabalho, a Política Estadual de Educação Permanente em Saúde. E, além disso, hoje, atualmente, eu sou consultor técnico aqui da Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, dentro do Departamento da Atenção Hospitalar e Urgência, que é dentro da Secretaria da Atenção Especializada em Saúde. Acho que mais ou menos para quem sabe ou como que é o organograma, é esse fluxo aí. E antes de até eu adentrar, né, falar hoje de como é minha formação, com que eu trabalho, acho que também é importante falar de passado, né, um pouquinho de o que eu já trabalhei, o que eu já fiz, como eu cheguei até aqui, que eu acho que isso também é um passo importante saber e até para vocês, né, futuros enfermeiros, profissionais, um dia chegar aqui também. Pode passar. Eu comecei a trabalhar, um dos meus primeiros empregos eu fui até operador de máquinas numa indústria farmacêutica. Nesse período, mais ou menos de 2012 até 2015, trabalhei e consegui passar no concurso de agente comunitário de saúde. Nisso, eu já estava fazendo enfermagem, eu estava no meu segundo, indo para o meu terceiro período, e tive a chance de começar a ser agente comunitário de saúde. E uma coisa assim que eu sempre valo ressaltar é a importância que isso modificou no meu profissional. Que existe um Renato antes de ser agente comunitário de saúde e um Renato depois de agente comunitário de saúde. Porque aquelas matérias que assim, a gente sempre fala assim, é chata, a gente sempre debatia sobre saúde pública, entendia o que é rede de atenção, e por ser agente de saúde, eu conseguia ver isso muito claro. Então, assim, o interesse pela saúde pública, lutar pela população, entender o que é integralidade, você fazer um bom acolhimento. Isso tudo foi, assim, esses aprendizagens que eu tinha como agente comunitário de saúde. E até quando eu comecei agente comunitário, eu era muito tímido. Tipo assim, eu bater na casa de uma pessoa e perguntar sobre a saúde, isso até me fortaleceu muito mais até na minha forma de falar, de se apresentar. E isso tudo é uma construção que eu vejo, que é uma construção que eu tenho até hoje. E nesse meio tempo, eu também tive a oportunidade, que eu também participei do sindicato dos agentes comunitários de saúde, e eu tive a oportunidade de participar no Conselho Municipal de Saúde de Anápolis. Então, eu era representante dos trabalhadores, eu representava o Sindax, desculpa, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde em Endemia, e aí que minha paixão pela saúde coletiva aumentou mais ainda, e participei, entendi muitas políticas públicas, entendi como que funciona a gestão, as dificuldades que a gestão apresenta, os interesses que surgem de um gestor para outro, e como eu posso defender, e como eu posso, o mais importante é entender como funciona a rede na prática.
porque o que eu percebia muito é que na faculdade existia um SUS, que a gente entende que é uma rede de atenção, acho que a maioria de vocês já deve ter estudado essa matéria, como que funciona, por exemplo, a rede cegonha, a rede de urgência e emergência, que é o que eu vou depois aprofundar até mais. Mas, às vezes, era muito teórico e eu nunca via na realidade. E por eu estar dentro do conselho e, e ser o agente comunitário, essa rede, principalmente em Anápolis, depois eu comecei a entender em Anápolis, no estado todo, como ela se articula, como que eram seus entraves. A gente tira aquela visão, né, perfeita do SUS, entende a prática e a gente começa também a entender até como consegue operacionalizar isso. E eu fiquei como agente comunitário de saúde até final de 2020. Formei. Nesse período, eu estava, ao mesmo tempo, trabalhando como agente comunitário de saúde, e o meu primeiro emprego como enfermeiro mesmo, eu consegui como um enfermeiro em transporte de pacientes críticos em uma empresa privada, que é a empresa Resgate. Então, eu fazia transporte de pacientes intra-hospitalar de um hospital para o outro, privado, e eu conseguia ainda conciliar como agente comunitário de saúde. Quando eu terminei minha formação, a minha graduação, a gente fica com aquele mar de dúvidas. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, pode falar, porque às vezes eu fico aqui falando sozinho, fica meio... Teve aquelas dúvidas de assim, nossa, qual caminho eu vou seguir, como que eu posso... É o mercado que vai me escolher, enfim. E eu decidi, terminando a graduação, de tantas inquietações que eu tinha como agente comunitário de saúde e até como conselheiro, acabei decidindo fazer o mestrado. Então, eu continuei como agente comunitário, fazia o mestrado, que eu entrei primeiro no mestrado para depois fazer uma pós-graduação, especialização. E nesse meio tempo aí, que eu não sabia nem como eu tinha esse meio tempo, eu trabalhava como esse enfermeiro em transporte. Porque como era diarista, eu conseguia negociar com o dono. E assim foi minha formação, mais ou menos em 2018 até início de 2020. Aí pode passar. Só para vocês verem umas fotos. Eu de agente comunitário de saúde, de um lado, numa visita que a gente fez, eu todo magrinho, novinho, cabeludo, visitando uma paciente. Esses são os outros agentes comunitários de saúde. Lá a gente sempre tinha um dia da semana que a gente fazia uma visita coletiva com vários agentes de saúde numa casa que a gente sabia que tinha maior vulnerabilidade, tanto para dar o apoio, dar o acolhimento necessário. E através da submissão, às vezes, de vários agentes comunitários de saúde, a gente tentava articular o que poderia fazer para essa família ou para esse indivíduo. E na outra foto, eu estou meio cortado ali, mas era uma reunião com o NASF, né, que antes tinha o NASF. Acho que lá em Anápolis ainda estão mantendo o NASF, mas agora eles estão a equipe bem mais reduzida. Sobre educação física, as orientações dentro do nosso posto de saúde. Então, assim, isso é uma base que eu carrego até hoje, que eu carrego, que eu, inclusive, oriento, é uma das grandes percepções que eu ainda tenho como profissional, uma das minhas principais referências, que eu aprendi a humildade, o acolhimento, a escuta qualitativa. E eu acho que isso, assim, é o fundamental, é o saber escutar. Porque não é fácil saber escutar, você entender a realidade do outro sem julgamentos prévios. E a gente faz isso diariamente, constantemente. E esse processo de retrabalhar, de se ressignificar, é uma marca que, como agente de saúde, eu acho que é a base. Acho que qualquer profissional de saúde, no mínimo, tinha que ter uma experiência como agente comunitário de saúde.
que aí vai entender realmente a importância da saúde pública, a importância da atenção primária. E em 2020, né, no início da pandemia, com o aumento dos casos de Covid, com até essa necessidade que o Ministério da Saúde teve em aumentar os recursos humanos para conseguir responder ao Covid, eu entrei num processo seletivo, fiz a entrevista e fui chamado. Fui chamado para entrar na Força Nacional do SUS. Eu entrei em abril de 2020, então já está fazendo quase 2 anos, né, que eu estou aqui pela Força Nacional do SUS. E então, assim, eu entrei até com pouca experiência em relação à urgência e emergência. O grande ponto que eles gostaram de mim foi porque eu tinha esse perfil da educação, dessa parte da educação permanente, porque muitas poucas pessoas que às vezes têm esse interesse nessa área. E por isso eles me chamaram até para coordenar um projeto tele-UTI. Foi o primeiro papel que eu já entrei já fazendo aqui. O projeto tele-UTI é um projeto do Ministério da Saúde que foi feito em relação ao PROAD. São esses 5 hospitais de excelência que vocês conhecem, eu já ouviu falar, que é o Sírio, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, HCOR e Moinho dos Ventos. A missão era fazer capacitação, fazer um round de atendimento, fazer teleatendimento nas UTIs Covid no Brasil todo. Então, eu coordenei essa equipe com 5 hospitais e fizemos atendimento por teleconsulta, que eles usavam o próprio celular ou usavam o notebook nas UTIs do Brasil. Atendemos cerca de 3.500 pacientes. E isso fez uma diferença muito grande. Assim. Primeiro, a grande experiência de uma coordenação. A segunda, eu me aprofundar no conhecimento de saúde digital e como eu posso interferir nisso, entender essas rotinas de UTI, que é extremamente complexo, entender o que é giro de leito, processo de hospitalização, e até coisas básicas que às vezes aprendemos até na faculdade, e tivemos que fazer essas orientações em alguns hospitais, porque a maioria dos hospitais do Brasil, em relação ao UTI Covid, são novos. E são profissionais recém-formados, são profissionais que não tinham experiência em UTI. Então, com essa ação do tele-UTI, a gente que fazia essas orientações e às vezes fazia até o próprio diagnóstico do paciente com o apoio do médico e da equipe de enfermagem presencial dos hospitais. Então, assim, ensinava às vezes fazer até protocolo de controle hídrico de paciente, que às vezes era básico, SAI, muitos hospitais até hoje não tem um SAI realmente instalado em suas unidades. E essa foi a primeira missão que eu tive. Coordenei o tele-UTI até o final, né, do projeto, que ele durou até novembro de 2020. E depois eu também participei do COI. COI é um Comando Operacional de Emergência. Tem todo um esquema em relação ao COI, o que existe sobre o COI. Existe um COI principal em relação ao Covid, mas só que entre eles, dentro da secretaria, existiu o COI da Secretaria da Atenção Especializada, por exemplo. E todas as demandas que essa secretaria envolvia se discutia nesse COI e repassava ao COI principal, e nisso essas informações eram repassadas tanto pelo Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, e várias outras entidades, Anvisa, Receita Federal, TCU, CGU, enfim. Também estou acompanhando aqui, que às vezes é muita coisa. Quando teve aquele desastre, aquela explosão no Líbano,
Eu também apoiei o Ministério da Saúde em relação à doação de respiradores. Eu que fiz toda essa parte desse processo. Também apoiei quando teve o terremoto no Haiti e logo em seguida teve a tsunami. Apoiei na doação de equipamentos hospitalares, medicamentos lá para o Haiti, que foi uma missão coordenada junto com o Ministério das Relações Exteriores. E o MDR, Ministério da Defesa, também participou. E várias dessas outras ações. Agora, assim, o que a força faz de principal, qual é uma das suas principais ações? Ela é um programa dentro do Ministério da Saúde que a gente trabalha em momentos de desastre, desassistência ou emergência em saúde pública. Quando a rede local, ou municipal ou estadual, ela entra em colapso, ela entrou em colapso. Tipo assim, ela literalmente não consegue mais agir e ela aciona a força para fazer sua atuação. A principal atuação dela, a primeira, é a missão exploratória, que é o diagnóstico situacional da rede. E por que eu reforcei muito até aquela minha experiência de agente comunitário? O diagnóstico da rede é você literalmente visitar os hospitais, conversar com gestores, reuniões, conhecer a atenção básica do município que está em colapso. A partir do momento que você conversou com gestores, conheceu a rede, isso tudo um prazo muito curto, porque a resposta precisa ser rápida. Você entende a rede e a partir desse entendimento da rede, você vê como que, enquanto Força Nacional e Ministério da Saúde, pode fazer para apoiar aquele município, aquele estado, para alguma certa situação. Por exemplo, uma experiência recente foi a que eu tive na Bahia. Quem acompanha os noticiários em dezembro viu que lá teve os alagamentos, como ter sido por causa das enchentes, altas chuvas e alagou. O grande problema lá, que foi uma grande área que afetada, foram duas regiões de saúde, o extremo sul e o sul. Então, assim, a rede já é natural, já existe aquele problema crônico. O interior da Bahia já tem as dificuldades inerentes a ela. E com esse agravo, o Estado e o município já não conseguiam mais responder os problemas de saúde, porque o problema das enchentes, por exemplo, não é necessariamente a enchente, é após enchente que os problemas de saúde acontecem. Os animais peçonhentos, arboviroses, dengue, chikungunya, tudo, leptospirose. Então, assim, são tudo problemas de saúde que o município já não estava conseguindo responder, o Estado também não, e precisou do apoio da força. E um desses apoios é o acionamento de voluntários, que, inclusive, qualquer um de vocês, quando estiver formado, pode ser um voluntário da força, que a gente faz esse recrutamento de enfermeiros, médicos pelo Brasil, chama esses voluntários, eles vão para o local que está afetado e trabalha diretamente na assistência. Então, existem dois grandes eixos da força. Um que é a parte de gestão, que é esse nosso apoio na gestão, tanto às vezes de equipamentos, orientações, normativas, como essa parte direta assistencial com voluntariado. Então, eu, enquanto coordenador, fico nessa parte da coordenação dos voluntários, ou uma outra pessoa da minha equipe, e fazemos essa assistência direta até o momento que a rede de saúde local ela se estabiliza e consegue já responder a demanda de serviço. Então, essas que eu lembrei aqui, essas são umas fotos que eu tirei, uma que eu estava no Acre e outra foi no Amazonas. É tão dinâmico as ações da força, tão diversas, que também trabalhamos com transporte aeromédico, aquela foto superior esquerda,
Essas 3 fotos, na verdade, a que eu estou com essa enfermeira do meu lado, inclusive a gente estava selecionando, gente, cheguei tem pouco tempo, agora eu leio essa pergunta. Eu estava selecionando os pacientes que tinham critério médico para fazer parte do transporte aeromédico, que a situação que aconteceu aí foi por causa da pandemia, no Acre, a rede já estava em colapso. Não tinha mais leitos de UTI para os pacientes no Acre. Então, a gente estava selecionando pacientes leves e moderados para fazer o transporte aeromédico do Acre para Amazonas. Essa foto aí, eu acho que deve fazer agora 1 ano, exatamente 1 ano essas fotos aí. Até que no final nós transferimos 6 pacientes do Acre para Amazonas. Essa foi até uma missão integrada até com o estado do Amazonas, que no início o Amazonas, como todos sabem, eles precisou de transferir mais de 600 pacientes de Manaus para outros estados, e quando eles estabilizaram, tiveram muito leitos de UTI, tiveram muitas vagas, e de alguma forma ou outra, o estado do Amazonas estava apoiando os outros estados que estavam entrando em colapso para fazer esse apoio. Então, essa pergunta é interessante. Como se faz essa seleção? Existe um protocolo que é usado pela FAB, a FAB é a Força Aérea Brasileira, que a partir de todos os critérios clínicos de cada paciente, paciente por paciente, por exemplo, desde gasometria, exames de hemograma, PAV, PIC, todos esses exames a gente tinha que, inclusive eu tive que fazer isso também, olhar paciente por paciente, o critério clínico estava ok. Através desse critério clínico ok, e tinha que ser rápido, o intervalo de aprovação não podia passar de 6 horas, porque paciente de UTI ele pode desestabilizar. Então, o paciente estava ok. Esse era o primeiro processo. No segundo processo, entrava a assistência social junto com a psicologia para procurar os familiares, para se o familiar aceitasse que o paciente se transferisse, seria o terceiro processo, que é fazer mais exames de raio, desde raio-x, enfim, outros exames, para ter todos os critérios clínicos, para ele não se agravar no transporte aéreo. Igual, não teve nenhum paciente no Brasil em relação, tanto do Amazonas e esses pacientes, que morreram durante o voo, devido a todos esses critérios clínicos. O que aconteceu realmente em alguns casos foi a piora do caso, mas isso até conforme as condições clínicas que o paciente já se encontrava, às vezes já no local de chegada, e alguns dias depois ele morria por agravos da Covid, e não pelos problemas que o transporte aéreo médico causava. Então, assim, é um processo bem complexo, que depois dá uma aula só disso, para quem tem mais curiosidade sobre UTI aeromédico. Esses critérios clínicos que eu tenho, tem até uma apresentação em planilha que a gente fazia de cada paciente, a evolução clínica dele. Isso tudo era a enfermagem. Era a enfermagem que fazia isso. A grande questão que o médico fazia, ele que fazia o controle, o controle dos medicamentos. Então, assim, o enfermeiro, a equipe de enfermagem, eu como enfermeiro da Força, através dessa avaliação, fazer esse critério de seleção dos pacientes. Claro que, no primeiro momento, realmente teve a nossa força diretamente, enquanto Força Nacional, mas como nós sempre trabalhamos pela autonomia do Estado e do município, os primeiros transportes aeromédicos era em apoio com a Força Nacional do SUS, e os outros transportes aeromédicos, como o Estado já pegou a experiência, já pegou a expertise, esses protocolos, aí já deixava independente
com o estado e o município. Sim, então, Raíssa, excelente pergunta. Nós fazíamos a seleção, eu, enquanto Força Nacional, acompanhava até no avião da FAB, e existia equipe de fisioterapeutas, médicos e enfermeiros que era responsável do transporte do avião, do local, até o hospital de chegada. Então, é um trabalho muito integrado e multiprofissional, porque existe a equipe do SAMU, que faz o transporte do hospitalar até o aeroporto. Existe nós, que fez essa pré-seleção dos pacientes, nós que ainda fazia esse controle do SAMU até o avião, e depois existe a equipe da FAB, que existe essa equipe específica da FAB, de profissionais, enfermeiros de carreira, que trabalha exclusivamente com transporte aeromédico. Mas só que no Brasil foi até inédito, inclusive até Portugal, outros países, pediram esse nosso protocolo de transporte aeromédico de pacientes leves e moderados de COVID. Porque a maioria dos países, todos os outros países, eles trabalhavam só com transporte de UTI COVID grave. E nós, do Brasil, além de trabalhar com grave, também trabalhamos com leves e moderados. Então, assim, desde essa criação do protocolo, teve enfermeiro, essa pré-seleção, seleção, com a equipe de enfermagem na ponta, inclusive eu e a Tarciana, que é a que está do meu lado, a outra ali, também trabalha comigo na força, que está junto com o militar. Fomos os responsáveis por isso. Tem esse transporte de SAMU, né, que é regular, mas só que depois você conversa com os profissionais que fizeram esse transporte, é uma emoção maior, porque a delicadeza dessa missão era muito sensível, porque esses pacientes serem transportados era uma prioridade, porque estava em total colapso. Imagina um corredor cheio de pacientes precisando de uma fila de UTI COVID e sem um mínimo de monitoramento. Então, com esse apoio, conseguiu tirar um pouco a sobrecarga que existia na época. Inclusive no Acre, Manaus, também eu apoiei em partes sobre isso. E tem a equipe que, quando o avião chega no Amazonas, tem a equipe de enfermagem, a equipe do SAMU completa. Faz essa avaliação do paciente que chega, se está com os exames ok, se está com os medicamentos ok, as prescrições ok, e faz o transporte para o hospital de referência. Isso tudo, essa grande articulação macro que existe, sempre existe alguma cabeça de algum enfermeiro na regulação, mas igual eu falo, é sempre um trabalho muito multiprofissional. E essa visão do enfermeiro, do cuidado, é muito importante. Porque na hora da adrenalina, vários pequenos detalhes, outros profissionais às vezes não vê. Por exemplo, como que está os medicamentos? Existem medicamentos suficientes para o tempo de transporte e mais alguma hora de reserva? Porque vai que o avião precisa pousar em outro ambiente que às vezes não tem medicação. E a gente tem que garantir a medicação do paciente o tempo todo. O conforto, a temperatura do paciente, estabilização. Isso tudo são funções bem específicas também da equipe de enfermagem, que existe nesse tipo de transporte aeromédico. Mas eu acho que tem algumas dúvidas aqui. O Igor e a Luísa estão com as mãos levantadas. Você prefere, pode ir perguntando e conversando? Acho que pode perguntar e conversar, que acho que já... Tá bom. Então, diga lá, Igor. Oi, Renato. Que legal ter você aqui com a gente. Eu queria tirar uma dúvida. É que, assim, apenas recentemente foi apresentado, assim, para mim, através da matéria de situação críticas, na qual eu acho que muitos aqui ainda não tenha passado ainda, foi falado um pouco, assim, sobre a força, ali estudando um pouco sobre as redes de atenção, de urgência e emergência, né? E na qual a gente acredito que é mais divulgado ali, todo mundo conhece mais o SAMU, as UPAs, etc.
mas não é falado tanto assim sobre a Força Nacional do SUS. Aí eu queria saber, assim, é algo muito novo, ou quais são é, os obstáculos de reconhecimento do trabalho, sei lá, de divulgação, por que que é tão pouco conhecido assim? Quer dizer, eu acho que eu fui conhecido porque eu não vejo tanto assim, eu acho que muita gente também nunca ouviu falar. Então, é mais ou menos isso. Entendi. Inclusive, acho que eu tinha até comentado o seu caso, o dia que você falou comigo com o pessoal da equipe aqui, né? Falou assim, nossa, me falaram que o pessoal lá da UNB falou do nosso serviço, da Força Nacional. Eu passei minha graduação inteira, ninguém me falou da Força Nacional do SUS. Eu, minha formação inteira, ninguém nem citou que poderia ser a Força Nacional do SUS. O que existe em relação à força até uma autocrítica que eu faço, que inclusive nós estamos mudando esse processo até por agora, é que nós temos poucas publicações científicas que cita a força. Se você pesquisar alguns artigos científicos, não tem nenhum artigo da Força Nacional do SUS que fala diretamente sobre a Força Nacional. O que existe muito hoje, quando se pesquisa em emergência, em saúde pública, são vários trabalhos em volta da CIEVES, muita vigilância em saúde, porque o perfil dos profissionais que tem na força, que trabalhou na força, são enfermeiros, assistencialista, emergencista, que é tipo assim, ó, estourou Brumadinho, eu tô indo lá e já tô socorrendo. Por exemplo, trabalhamos na Boate Kiss. A força atuou diretamente na Boate Kiss. Aconteceu um incêndio, até as meninas, sei lá, estão na quinta-feira, sexta-feira de manhã elas já estavam lá. Fizeram um baita de um trabalho psicossocial, atendimento psicossocial, fez e não publicou. Trabalhou muito, mas não escreveu. Eu acho que isso, assim, é um mal de nós, enfermeiros assistenciais. Porque eu tenho, assim, uma certa crítica enquanto a vigilância, porque a vigilância, ela falou um A, está escrevendo. E nós, enquanto assistência, trabalhamos demais, mas depois que termina o serviço, não relata-se tanto em uma forma de publicação. Estamos mudando esse processo, trabalhando muito nesse processo, até de divulgação. Por exemplo, já fizemos quatro revisões, apresentamos em algumas conferências sobre as nossas experiências da Bahia. Tem eu que eu gosto dessa parte acadêmica também. E tem uma outra que entrou recente, a minha colega, a Júlia Branco, também doutor. Nós estamos tentando reformular esse processo, porque eu vejo que a força tem muito impacto em muitos profissionais que são do emergencista, igual o SAMU. Tem muita gente que ama ver a força e liga para nós desesperado. Ontem, 8 horas da noite, eu recebi uma ligação de um enfermeiro do SAMU de Pernambuco falando assim, que dia que vocês vão me chamar de novo para minha missão? Estou querendo ir para a missão. Enquanto alguns eixos de emergência gostam de trabalhar com a força, porque nós temos no nosso banco de dados 14 mil voluntários que se inscreveram querendo ser voluntários. Mas só que, academicamente, tanto em questão de publicações científicas e até próprio do conhecimento de alguns professores que às vezes não embarcam essa temática sobre o que é a força, às vezes no meio acadêmico esse assunto acaba não tendo a importância que é necessária. Por exemplo, na minha graduação, como essas emergências, como o Covid foi a primeira grande emergência, né, publicada, eu nem trabalhei emergência em saúde pública, eu não tive nenhum conteúdo que eu falava assim, essa semana esse tema é sobre emergência em saúde pública. Imagina o que era a Força Nacional do SUS. Então, assim, é um processo tanto acadêmico, que ainda falta um aperfeiçoamento, mas, assim, uma meia-culpa até nossa de ter que publicar mais, escrever mais, que isso também é necessário, né, no meio acadêmico. Tem mais uma pessoa aqui com curiosidades ou dúvidas. Diga lá, Luísa.
Oi, então, boa tarde, né, primeiramente. Eu queria saber, eu tenho duas curiosidades, né? Sobre a falta de oxigênio em Manaus. Vocês trabalharam com isso e também em relação a como que é esses voluntários, tipo, como que faz para se tornar um voluntário e também, por exemplo, se tiver precisando, algum lugar precisando de voluntários, a ida desses voluntários, por exemplo, como a chegada deles é feita, é administrada por vocês ou tipo o próprio voluntário tem que arcar com esses custos? Tem que se formar, Luísa, vai se formar, estudar. Olha, a grande pergunta polêmica que até hoje me persegue. Em relação ao oxigênio, à crise de oxigênio, até evitar entrar em alguns, aprofundar essa temática, mas assim, eu fui a primeira equipe, eu fui o primeiro, junto com a Paula, eu fui a primeira equipe do Ministério da Saúde a chegar em Manaus. Eu cheguei lá dia 4 de janeiro e eu fui o penúltimo a ir embora. Fui embora dia 12 de fevereiro. Então, assim, vivenciei tudo essa situação que existe em relação até ao oxigênio de lá. São vários processos, macro e microprocessos que colapsaram. Primeiro, a gente tem que entender o que é o estado do Amazonas. Vê aquele mapa do Brasil, entende a amplitude que é Amazonas, e aquele estado todo só tinha UTI em Manaus. Então, assim, imagina uma logística, pessoas precisando, e tudo concentrando a um único município. E, além disso, existia só uma empresa que fornecia oxigênio. Chegar oxigênio em Manaus, quem já foi em Manaus aqui, se alguém puder me falar, alguém já foi para Manaus? Sabe, tanto que é fácil chegar em Manaus, ou você chega de avião, ou você chega de rio. E foram várias questões, desde microprocessos que eu percebi em relação ao uso racional de oxigênio dos próprios profissionais de saúde, mas não é nem culpa do profissional, é a situação que levou a isso. Porque imagina você um hospital que foi pensado para 200 pacientes normais e de um dia para a noite sobe para 450 pacientes e todos precisando de oxigênio. Igual uma das minhas visitas que eu fiz, o diagnóstico, existia uma sala rosa, que existia mais de 60 pacientes usando oxigênio a 15 litros em catéter nasal. Então, assim, quem já... Não sei qual período de vocês, mas se eu usar catéter nasal a 15 litros, mais de 60 pacientes, isso é uma conduta bem delicada, bem complicada, até para uma conduta clínica. E o Estado e tanto o município já tinha problema crônico de gestão, que não era de hoje. E desde a atenção básica, que a maioria... Você vê a importância da atenção básica. A atenção básica, em vez de abrir as portas para atender pacientes leves e moderados, a maioria da atenção básica de lá estava fechada. Então, tudo centrava ao hospital. Então, é uma complexidade que dá muita conversa aqui. E até um contraponto do que eu posso te falar em relação até essas condutas e por que aconteceu isso. Por exemplo, em Petrópolis, que eu fui recente, por mais que ter todo esse desastre, foi grande atenuado e mitigado os danos, porque a atenção básica está sendo muito efetiva, tanto no atendimento de pacientes leves, moderados, as demandas espontâneas que surgem, as demandas de rotina, a atenção básica não parou. E os agentes de saúde de Petrópolis, por exemplo, estão indo nas casas,
contabilizam as casas, sabe qual é o nome e o CPF do paciente que morreu da tua área e como que está a situação dele. E fora desse apoio de... Porque saúde não é só SUS. Saúde ter saúde integral, é ter comida, ter casa. Então, assim, os ACS, ele apoiava tanto nas doações de alimentos hoje. Em Manaus foi totalmente oposto disso. Demorou esse processo de articulação da atenção primária, secundária. Foi um grande entrave lá. E agora falando dos voluntários. Para ser voluntário da Força, ainda estamos no processo de mudança de plataforma, que nós usávamos o Form SUS, mas só que ele foi desativado. Hoje, quem quiser participar da Força, manda um mini currículo para fnsus@saude.gov.br. Nós alimentamos a nossa planilha e, a partir da missão, do perfil da missão, fazemos o chamamento desses voluntários. Por exemplo, na Bahia, a gente sabe que ia fazer alguns transportes aeromédicos. Então, a gente faz da nossa planilha quem tem esse perfil profissional já de fazer transporte aeromédico, quem já tem alguns perfis para trabalhar com a missão. Já chamamos realmente voluntários recém-formados, mas tudo depende do perfil da missão. Se for uma missão mais assistencial, não tem o porquê de não chamar. A gente fala assim, ó, voluntário Luísa, vi seu nome na planilha, você tem interesse de participar na missão, normalmente é um intervalo de 7 a 10 dias para participar. Mandamos um ofício para o seu chefe imediato para pedir autorização dele. Normalmente isso nunca deu muito problema. Hospedagem, passagem aérea, é tudo por nossa conta. Nós que... Inclusive, é eu que faço essa parte da logística. Nós que organizamos o hotel, nós que organizamos as passagens aéreas e tem a ajuda de custo. A ajuda de custo é um valor, depende do local de atuação, mas é para ajudar em questão da alimentação. Normalmente até até sobra um pouco. Então, assim, transporte que acontece no local é tudo por nossa responsabilidade. Então, esse apoio logístico é tudo enquanto nós, coordenação. O voluntário vai com muita fé, muita luta e trabalha quase todo momento lá, e trabalha muito mesmo. O que muda também hoje, esse nosso perfil de atuação, que antes trabalhava muito diretamente na atuação assistencial. Mas só que, com o decorrer das nossas missões, a gente percebeu que é importante essa assistência no momento do colapso, porque você ser só uma pessoa numa UTI que tem 10 pacientes, 20 pacientes, surta. Então, quando chega uma pessoa para te apoiar nisso, é bom. Mas você só fica 7 a 10 dias. Você só fica 7 a 10 dias. No momento que você vai embora, você causa uma desassistência. Então, para não ter esse risco nosso de desassistência, normalmente a gente trabalha um dia na assistência e um dia em criação de protocolos. A gente tenta criar protocolos assistenciais ou fluxo para apoiar a unidade de saúde, a unidade que nós estamos trabalhando. Então, é uma equipe que trabalha na assistência e uma equipe que trabalha no fluxo. E esse revezamento sempre se faz muito para tanto fortalecer diretamente a assistência, mas isso fortalece muito a visão dos voluntários da importância de entender fazer o fluxo. Porque nós, enfermeiros, a gente quer assistência, a gente quer atuar. E, às vezes, não vê esses processos macro. E, quando a gente está nesse momento, nessa parte de voluntariado, nós estimulamos muito o voluntariado a criar os fluxos, ou, pelo menos, ele participar desses fluxos, e participar de outras instâncias. Por exemplo, participar de COI, entender o que é COI. Por exemplo, acho que aqui ninguém sabe ou estudou o que é COI. Como que a gente trabalha dentro de um COI, o que precisa fazer dentro de um COI.
E quando estamos como voluntário, a gente estimula eles participarem do COE, pelo menos como ouvintes, entender isso. Porque eles vão ser replicadores dessa experiência no seu local de trabalho. Então, assim, eu conheço vários voluntários que participou, inclusive até uns colegas meus que eu chamei, entrou como enfermeiro na Força, quando voltou tiveram a oportunidade de trabalhar como coordenadores ou até como gestores de alto nível, porque a partir do momento que você entende esses processos macro, até sua visão assistencial muda muito a sua forma de atuação. Você tira aquela ideia só de assistencial, de fazer, eu sou melhor funcionar a veia. Não, é importante funcionar. Mas também é importante a gente entender o que é um processo, por exemplo, de deshospitalização. O que é um giro de leito, o que é uma gestão de leitos. Isso a gente trabalha muito internamente, mesmo até em questão de protocolos. Acho que é isso, Luiz. Acho que falei até um pouquinho mais. Não, foi ótimo. Voluntário mirim. Aí eu jogo vocês dentro de um desastre, e aí? E aí, o que vocês vão fazer? É tão rápido, né, que para encontrar a resposta do voluntário, tem que ser tudo muito rápido, não há tempo de treinamento, é de simplesmente chegar lá e, né? Existe esse processo. Emergência, existe vários processos que se trabalham numa emergência. Existe esse momento rápido mesmo, esse momento assim, o que aconteceu na Bahia. Eu fui na Bahia dia 27, nós fizemos, já tinha uma equipe que foi antes, eu fui dia 27 de dezembro, teve uma equipe que tinha ido 13 de dezembro, mas dia 29 nós falamos assim, vai ter que vir voluntário. Então, dia 27, a gente já estava ligando para o pessoal, falou assim, você quer ser voluntário da Força? Para que dia? Não, depois de amanhã. Mas você tem que falar agora, porque a gente tem que comprar sua passagem aérea agora. É esse processo. Mas a gente trabalha com preparação. Eu até estava comentando com a Mariana, a Força tem uma capacitação que a gente trabalha com incidente de múltiplas vítimas. Então, é um outro curso que a gente faz, que prepara tudo, que enquanto não está tendo nenhum desastre, aparentemente, notificado e que a força foi chamada, tem essas capacitações, que é treinar o gestor local, treinar até nós mesmos para essas situações. E, por exemplo, vou para Curitiba dia 20 de março. Nós vamos fazer lá um acidente, um desabamento de um prédio que atingiu um ônibus. Então, é um prédio que desabou e que ainda atingiu um ônibus cheio de pessoas. Isso, para nós, já é um desastre, porque já envolve vários entes, já tem trabalhado de várias formas, mas é uma simulação realística. E vai acontecer até de verdade. A gente vai pegar um ônibus, vai jogar pedra, vai ter gente lá dentro, vai ter que fazer todo o resgate. E para além desse gerenciamento, essa capacitação, a gente treina muito como que os gestores locais se articulam entre si. Igual, por enquanto, eu só estou conversando com vocês em relação à saúde e o que é SUS. Mas também a gente tem que entender o que a Defesa Civil trabalha, o que o Corpo de Bombeiro trabalha, como que a Polícia Militar trabalha para fazer esse trabalho articulado. Porque não existe nenhuma emergência em saúde pública que a saúde trabalha sozinha. Nunca vai existir. Nunca vai existir uma emergência que só o enfermeiro vai atuar. E saber essa articulação é a coisa... Comunicação é o maior problema da humanidade. Se você já tem problema com um coleguinha do lado, que também é enfermeiro, que deveria ser amigo, imagina quando envolve outros profissionais de saúde, que tem outras mentalidades, que pensa de várias outras formas, por mais que tenham um objetivo em comum. E essa capacitação tenta trabalhar essa integração.
com erros e acertos, sempre trabalhando a articulação. Porque não é fácil. Não é fácil, assim, acho que assim, eu estou vendo um rostinho de alguns balançando, porque é muito difícil. Isso é assim em qualquer âmbito profissional. Mas acho que quando a gente fala em uma emergência, como isso é uma coisa assim, de resposta rápida, e uma decisão vale 1000 vidas, e essa é a verdade, uma decisão que tu faz, você vai salvar aquela pessoa ou aquele grupo. O que é mais importante? Para quem que eu vou distribuir um recurso? Que a gente tem que lembrar que num desastre, o recurso, ele é pouco. Então, você tem que usar de forma racional. E para quem que você vai usar, com quem que você vai usar e por que você vai usar. E são tudo situações que, realmente, no momento, tem que ser assim, mas existe toda uma preparação por trás. Existe toda essa capacitação que nós temos que trabalhar, temos que fazer com os municípios, estados, enfim. Mas é bem complexo, porque mudança de gestão mudou todos os profissionais, e isso é um trabalho constante. E muito importante, incrível. Foi muito legal conhecer mais tudo isso que você falou. E só para concluir a minha participação aqui, prometo, tem alguma coisa que a gente não perguntou, que não deu para ser colocado, que você gostaria de trazer assim para a gente? De qualquer coisa, assim. De repente, Então, eu acho assim que o mais importante, que principalmente sim, que vocês estão na formação ainda, aproveitem todas as oportunidades de estudo, conheçam a rede, foi um divisor de águas eu ser um conselheiro municipal de saúde. Por mais que às vezes vocês não tenham a representatividade de ir, mas, por exemplo, se vocês for de uma liga de enfermagem pode participar de conselho municipal de saúde, se alguém tiver esse interesse, e direito a voto. Mas só de vocês poderem participar e entender como que é esse processo de Brasília, vocês não têm direito a voto, mas vocês têm direito à voz. Então, participar dessas instâncias colegiadas, participar do máximo de ligas, absorver o máximo possível, porque essas pequenas experiências vai somatizando com um perfil profissional qualificado. Igual essas minhas bases, hoje eu uso ainda muito, até hoje, tudo que eu aprendi da faculdade, até que os alunos mais odiavam, que era entender a rede de atenção à saúde, essas matérias de saúde coletiva. Eu acho que hoje é a matéria mais base que eu uso como princípio meu. Quando eu estava em Roraima, em questão dos venezuelanos, a discussão, por exemplo, o que é a universalidade do SUS e de outros países. Isso foi um debate, e é incrível o debate, quando a gente começa a entender, e às vezes a gente acha que é bobeira, mas hoje eu vejo algumas pessoas que não sabem nada disso, e às vezes dá um espetáculo muito errado no SUS, e quer até destruir o SUS por causa disso. E é nós que tem que defender isso, porque isso aí é nosso. Isso é uma luta coletiva que teve lá do movimento da reforma sanitária e até hoje. Pode ser bobeira esse assunto filosófico em desastre, mas se não tiver essa luta, até a Força Nacional não vai existir mais. Isso foi fruto de muitas lutas que aconteceu por causa disso. Não foi uma coisa que um gestor olhou e falou assim, hoje eu quero ter isso. É muita inocência pensar isso. Isso foi uma luta nossa e não ter só um olhar assistencial. Claro que a técnica é importante, vocês têm que ser o melhor enfermeiro técnico, mas ter essa visão crítica e trabalhar em cima disso também. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da Wendy. Não sei se dá tempo, mas se você puder, Renato, contar brevemente para a gente algum caso, história da sua trajetória que mais te marcou aí na Força. Então, aqui todo dia é uma emoção. Todo dia que é uma emoção que eu vou te falar, que é uma emoção. Tipo assim, desde o tele-UTI, que foi um marco muito forte também para mim, enquanto uma coordenação grande, que eu peguei
você coordenar 5 hospitais de excelência e as decisões que você faz, eles só seguem as suas decisões, isso, né, te dá um amadurecimento profissional muito importante. Manaus marca qualquer profissional que passou por lá. Por bem ou por mal, é uma aprendizagem muito forte. Então, assim, existe um Renato antes e depois. E também o da Bahia me marcou bastante em alguns pontos, em questão de estrutura, em questão do que eu vi. Tem muitas questões muito fortes que aconteceu lá. Acho que é isso. Obrigado. Agora vai ser engraçado. Rapidão. Você tinha comentado em relação ao artigo que vocês divulgaram, postaram. Isso. Você poderia disponibilizar para a gente, por favor? Compartilhar, se tiver como. Foi aprovado. Agora estamos esperando só a publicação dele, mas foi aprovado. Quando publicar, lembra da gente. Mando sim. Acho que foi 4, foi em relação aos voluntários, o papel do voluntário, o ser voluntário na Força Nacional do SUS, a experiência da Bahia, o transporte aeromédico da Bahia que teve, as capacitações que realizamos dentro do desastre na Bahia, e o 4º foi sobre a gestão do COI. Tá bem interessante. Compartilha com a gente depois. Agora, é engraçado que sempre que tiver, misericórdia, mas sempre que tiver uma tragédia, a gente vai pensar no Renato, vai pensar, meu Deus, o Renato está lá. É verdade. É quase isso. Ai, gente, mas olha, pode ligar, Maria Eduarda, diga lá, aproveite os últimos minutinhos. Desculpa, gente, eu não sei levantar a mãozinha ainda aqui. Eu só queria agradecer mesmo, eu achei incrível a forma como você traz essa importância da força do SUS, né? Eu realmente não conhecia. E essa importância desse trabalho multifatorial, né? Como que eu vou conseguir conciliar o sistema, a demanda da população, uma assistência adequada, né? Como que eu vou atender melhor o paciente no meio de tudo isso. E, enfim, muito bom. Eu achei incrível a palestra e parabéns pelo projeto e pela trajetória. Obrigado. Olha, a Wendy está na expectativa, ela está no começo do curso, faltam só 7 semestres, mas ela já disse que vai ser voluntária. Muito bom. Obrigada por você nos inspirar, Renata. E a gente quer de novo, eu falo por todos, né? Queremos de novo, Renato, volta depois com novas histórias, novas inspirações. E assim, a gente tem algumas matérias de gestão no currículo e tal, e assim, é realmente um pouco ignorado pela maioria das pessoas. Mas outras, tipo, como eu fiquei muito encantado com a área de gestão e é muito legal saber um pouco mais, assim, na prática, através de você. Obrigado. Né, Mariana? Né, professora Mari? Tem poucas pessoas da gestão. Foi o Igor que apresentou o Renato, viu? Olha, o Igor que fica capetando aí. Igor maravilhoso. Muita gratidão, Renato. E você está já convidado novamente para estar aqui com a gente no futuro próximo, viu? Vamos combinar assim. Gratidão, tchau, pessoal. Feedback ali, agradecendo, foi ótimo. Obrigada. Tchau, obrigada.